já orou. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Não sei se você percebeu, estamos pelo Instagram, estamos sem projetor, então vamos como os maias, os astecas e os incas faziam no papel. Eu estou brincando, mas eu amo o papel, eu leio na Bíblia mesmo. Queria que você, por favor, abrisse comigo. Bom que a gente aproveita e abre junto, amém? Já vamos deixar aberto Mateus 24. Vamos ver quem abre mais rápido? Achei. Tô brincando. Mateus 24, do verso 12 até o verso 13. Diz assim, Mateus 24, do verso 12 até o verso 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. A campanha desse mês é Aviva-nos. E o tema de hoje é o avivamento é hoje. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o amor. O amor que nós temos ao Senhor. É óbvio que Ele nos amou primeiro, por isso que hoje nós estamos aqui, mas que a gente pudesse colocar um termômetrozinho no nosso amor, para a gente avaliar. Eu queria ler com vocês uma frase do C.S. Lewis, que ela vai nos nortear muito nesse começo, que diz assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. E isso é muito forte, porque se ele é falso, os ateus acham que é falso, acham que o evangelho é falso, não tem nenhuma importância. Nós, que somos cristãos, a gente deveria estar dando infinita importância. O problema é que, como nós lemos aqui nesse versículo, diz que o amor de muitas pessoas ia se esfriar e que aquele que perseverasse, aquele que fosse até o fim, que continuasse firme no amor do Senhor, esse seria salvo. Amém. Então nós não podemos dar moderada importância. E o que significa dar moderada importância? E aí que a gente entra na palavra. Amém? Vamos abrir em Lucas 18. Você já está em Mateus. Vamos para Lucas. Lucas 18, verso 8. Diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, mas quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a pergunta, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. Existe uma fé verdadeira em mim? Eu sei que é o tipo de coisa que, como cristãos, parece que a gente não quer se questionar. Mas hoje é o dia da gente colocar a nossa fé à prova. E eu não estou colocando à prova a existência de Deus, a existência do cristianismo. Não, é a nossa fé, a minha fé e a sua fé. Amém? Então, a gente entende que nós precisamos ser perdidamente apaixonados pelo Senhor. Nós precisamos ter um amor muito grande por Ele. E um avivamento, ele não acontece sem que pessoas que verdadeiramente amam o Senhor. E eu quero contar para vocês a história de John Wesley, né? Já que estamos falando de um avivamento. Ele foi um avivalista. E algo muito interessante acontece com John Wesley quando ele estava em 1735. Ele já era diácono da igreja anglicana, né? Já até tirei a dúvida com o pastor no começo do culto, só para ter certeza. E o que aconteceu foi que ele já era um diácono, ele já pregava a palavra do Senhor. Inclusive, essa viagem ele foi com outros 2 amigos e muitas outras pessoas da faculdade que ele faziam, e eles estavam indo fazer missão. Então, John Wesley era cristão, correto.
O que acontece é que começa a ter uma tempestade e ele se desespera, ele acha que ele vai morrer, ele fica lá, meu Deus, desesperado, quando ele se depara com os morávios, que também eram cristãos, e ele viu a situação, ele olhou para aqueles homens e mulheres e eles estavam louvando e cantando uma tempestade. E eles não temiam nada, porque eles falavam, o Senhor é conosco, então está tudo certo. Se a gente morrer, está tudo certo, a gente vai encontrar o nosso amado. E o próprio John Wesley, ele diz que isso para ele foi muito sério. E ele começou a reavaliar a fé dele ao ponto que ele chama, ele meio que coloca o novo nascimento dele como aquele dia. Mas ele não era diácono, então ele já servia ao Senhor. Só que ele começou naquele lugar a reavaliar se a fé dele estava no Senhor. Porque se tem pessoas aqui que creem no mesmo Deus que eu, eles estão em paz e eu estou em desespero, então eu acho que a minha fé ela não está tão alicerçada assim no Senhor. Amém? Amém. Então o nosso convite hoje, se nós queremos que o avivamento ele de fato seja hoje, nós precisamos reavaliar o nosso amor e a nossa fé. Amém? Amém? A palavra hoje não vai ser um tanto quanto simples, amém? Mas o Senhor falou comigo também, então não foi tão agradável para mim pensar nisso. Vamos em João 14, verso 21. E eu sou tão competitiva que a minha meta é abrir antes que vocês. Até agora está dando certo. João 14, verso 21 diz assim: a gente vai entender quem é que ama o Senhor. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei nele. Amém. Mais para cima, no verso 15, diz assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, a gente, não sei se você já leu esse livro, já ouviu falar nas linguagens do amor. E a linguagem de amor de Deus é simples, é obediência. Não importa quantas vezes você vai dizer, Jesus, eu te amo, tu és lindo, tu és meu amado, ou então eu venho no domingo, eu venho na terça, eu ia dizer quarta. Mas se nós não obedecermos, a gente não está amando o Senhor. Então, a linguagem do amor de Deus é obediência. Amém? Amém. E o avivamento, como eu disse para vocês, ele só vem de homens e mulheres que verdadeiramente amam o Senhor, que têm um amor muito grande pela missão. E já que nós falamos do John Wesley, em fevereiro, eu li a biografia do Bispo Robson. E, gente, que livro, assim, impactante. E você vê o amor que ele tinha pela missão, é mais bonito ainda. E ele conta que ele passou o dia todo, porque ele fez um compromisso com ele e com Deus, de todos os dias ganhar uma alma para Jesus, por 20 anos. E o que aconteceu foi que um dia, já era 11 horas da noite, e ninguém tinha aceitado Jesus naquele dia. E ele diz que ele encontra um mendigo, e ele fala assim, eu já sei, eu vou pregar para Jesus para ele. E ele vai, compra uma comida, serve aquele mendigo e começa a conversar com ele, prega o evangelho, e só depois que ele aceita Jesus, ele se sentiu pronto para ir para casa dormir. Gente, isso é amor. Isso é amor, é você abnegar da sua própria vida. Gente, era quase meia-noite. Na época, ele tinha filhos, ele era pastor e ele ainda dava aula na universidade, e o homem estava esperando a meia-noite para alguém ser salvo naquele dia. Então, a gente precisa reavaliar se o amor de muitos vai se esfriar. Será que o meu está permanecendo aquecido? Será que o meu aos poucos está se esfriando, e eu não me dou conta? Misericórdia. Amém? Vamos para 2 Coríntios 13,
Verso 5, achei. E diz assim. O que foi, gente? Ela tá na conversão, mas não se preocupa que aqui, menina, a Bíblia tá certinha para abrir. 2 Coríntios 13, verso 5, diz assim. Gente, Paulo ele fala uma coisa muito forte. Examinai-vos a vós mesmos, se vocês permanecem na fé. Provai-vos a vocês mesmos, ou não sabeis que Jesus está em vocês, a não ser que estejais reprovados. Então ele fala assim, faz o seguinte, examina, prova o teu coração, vê se há verdade, vê se há sinceridade na sua fé e no seu amor. Nós precisamos examinar nós mesmos, olhar dentro de nós e começar a ser crítico. Será que eu verdadeiramente amo o Senhor? Será que verdadeiramente eu busco a palavra? Ou será que eu estou me enganando? A gente pode até estar se enganando, mas Deus, Ele não se engana. Por isso que nós precisamos provar o nosso coração e provar o nosso amor. Amém? E vamos para 1 Coríntios 9, 27. Amém? Vamos lá. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesma não venha a ficar reprovada ou desqualificada. E quando eu li esse versículo, eu lembrei exatamente dessa história de John Wesley. Porque ele estava indo pregar o Evangelho e ele teve essa noção de que, eita, eu estou examinando agora o meu coração, eu estou provando a minha fé e eu não amo o Senhor como eu realmente acho que eu amo. E a segunda pergunta da noite é, será que você ama o Senhor ou você apenas acha que você ama o Senhor? E eu sei porque um dia o Senhor ele me fez essa pergunta e foi muito triste. Porque a resposta foi não. Falei, Senhor, do jeito que o Senhor fez a pergunta, eu vou dizer não. Porque o Senhor conhece meu coração. E se o Senhor está me perguntando, fez igual o Pedro, pergunta uma vez, você me ama? Só não falou apacenta as minhas ovelhas, mas o que aconteceu foi que eu tinha feito... A gente estava numa pesquisa. Sei que na minha vida, né, essa pesquisa do diagnóstico é bem recorrente, mas foi bem no comecinho, no começo até da igreja. Nós estávamos num período de jejum para o prédio, nosso primeiro prédio. E a gente fez um período de jejum em casa, relógio de oração, e a gente conseguiu o prédio, já ia começar os primeiros cultos. E eu falei assim, Senhor, eu fiz o jejum pela igreja, mas basicamente o meu jejum todo era pela minha saúde. Aquele jejum inteiro era pela minha saúde, eu orando, e nada acontecia. E o Senhor falou assim, Lara, e se você nunca descobrir, ou se você nunca for curada? Você me ama? Mesmo que essas coisas nunca mudem? E aí eu parei e falei, Senhor, eu acho que eu não te amo. Então, desde esse dia, eu não me esqueço, foi no ano de 2015, eu comecei a fazer uma oração que ela se perdura até hoje, que é ensina-me a te amar. Porque eu não sei te amar como o Senhor merece. Então, eu vou me colocar numa posição de quem precisa aprender. Para eu não ficar me achando que eu tenho um amor grandioso, que eu estou dando infinita importância quando eu estou sendo mediana. Então eu prefiro me colocar sempre como alguém que está aprendendo a amar o Senhor. Eu não vou nem dizer que eu aprendi ainda. Eu só vou te dizer que eu estou examinando, provando meu coração ao ponto de sempre dizer, me ensina a te amar. Me ensina a te amar porque eu não amo o Senhor como o Senhor merece. Então me ensina. Que a gente nunca venha se colocar nessa posição de, é porque assim, eu amo o Senhor por inteiro, por completo, porque não que eu ache que isso seja impossível, mas talvez a gente vai estar se colocando até numa superioridade espiritual, assim. Eu sou o único que ama Jesus e ninguém ama.
E quem precisa validar ou chancelar, digamos assim, esse amor é o próprio Deus. Amém? Vamos para Mateus 14. Mateus 14, cadê o verso 16 até o verso 20. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Gente, perdão, eu abri em Marcos, eu já estava lendo em Marcos. Mateus 16, isso. Cadê? Mateus 16. Tá certo. Gente, peraí que eu me perdi aqui. Não, eu tinha me perdido, é Mateus 10, perdão. Isso. Mateus 10, do verso 37 até o verso 39. Isso. Que diz assim: e quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ô, gente, eu peguei a pior Bíblia, a Bíblia mais rebuscada para ler, mas enfim, perdão. E quem vos recebe a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Gente, oi? 10. Mateus 10, do 37 ao 39. Eu li só o 39 e o 40, mais pra cima, verdade. Precisando de óculos. E quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aí 39, isso. E quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Achá-la. Eita, frase difícil. E um dos versículos, eu acho que mais fortes que Jesus diz, que ele coloca a família, né? Fala assim: se você amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, você não é digno de mim. Então, até nisso, nós precisamos provar e avaliar o nosso coração. Se o nosso amor, o nosso amor por Deus, o nosso amor pela palavra, ele está muito atrás do que ele deveria ser. E eu pensei muito se eu deveria falar sobre isso, porque é algo um tanto polêmico. E eu não sou mãe ainda. Mas, uma vez eu estava conversando com uma mãe e eu estava chamando para ir para um culto, ou era uma célula, algo assim, e ela falou: Lara, eu não posso ir, porque eu acho que eu vou atrapalhar o sono do meu filho. Pensei, o filho deve ter o quê? 3 meses, 1 ano, 2 anos? Quantos anos tem seu filho? 7. Mulher, quer dizer que um dia, se tu não pode vir para o culto, porque nesse dia, se acabar de 9h30, tu vai, assim, atrapalhar todo o sono do teu filho. Será que nunca aconteceu na sua vida do jantar atrapalhar um pouquinho, você recebeu uma visita, aniversário de alguém e a festa foi até às 11 e a criança não tinha dormido? Chega Natal e Ano Novo, as crianças tudo assim, ó, de madrugada, ou então na festa, ou então em qualquer outro lugar. Mas é incrível, porque quando é para as coisas de Deus, sempre há um problema. E eu lembrava dos meus pais, que eu tenho certeza que eles eram loucos. E aí você vai entender o porquê. Porque eles tinham 3 crianças pequenas. Ana Alice não tinha nem 5, eu não tinha nem 10. Meu irmão, sei lá, quantos anos ele tinha? 10? Então era 10, 5 e 2. Que a gente tem 5 anos de diferença. E eles colocavam os 3 meninos dentro do carro para ir 40 quilômetros de distância para outra cidade, para pregar e depois para voltar.
Era apenas os cultos? Também, mas também tinha discipulado. Porque naquela época não tinha discipulado online igual é hoje. Então, se eles iam dar discipulado, e após todo o culto a gente chegava bem mais cedo e ficava bem mais tarde, porque sempre tinha alguém que ia conversar com eles e a gente estava onde? Estava lá. Dormia na cadeira, dormia no colchão, dormia em outro canto. E, sinceramente, eu sei que a preocupação daquela mãe era, não, eu não posso perder e tudo, mas hoje eu tenho 22 anos. Nenhum daquele sono que talvez eu dormi um pouco mais tarde atrapalhou na minha vida. Mas eu tenho certeza que pela decisão deles, muitas pessoas foram salvas. E aí a gente precisa ponderar o que é mais importante. Se é o soninho do seu filho, que não pode de forma alguma perder o horário, porque senão o mundo acabou. Gente, existem outras coisas que você precisa dar mais importância do que às vezes estar presente. Se ele dormiu de 9 horas, está ótimo. Mas se você ficou de 7 às 9h30 no Instagram, não tem problema. Então a gente precisa começar a avaliar até isso. Porque a gente coloca tantas desculpas e tantas desculpas quando o ID está aí. E a gente não pode fazer com que a nossa família, que Deus nos deu, seja maior do que o nosso amor a Deus, do que a nossa missão pelo chamado. E eu sei que isso é algo duro de ouvir, eu sei que isso é algo muito sério, mas isso é vida ou morte. Isso é céu ou inferno. Porque se quando Jesus vier, o nosso amor for de mentira, aí a gente fica, né? Não sei vocês, mas eu não estou a fim de ficar. Os filhos, eles não podem ser um fato. Eles não podem... mas assim, eles não podem atrapalhar. E a gente fez tudo com eles. E isso não pode te atrapalhar de servir ao Senhor. E aí eu quero ler com vocês Lucas... o 16 já apareceu aqui. Lucas 14, do verso 16 ao 20. Que diz assim. Aqui é a parábola. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos, um a um, começaram a recusar. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Gente, eu posso dar uma atualizada aqui, porque está ficando bem. Verso 20. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Peço que me tenha por escusado, né? 21. E voltando, 20. Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E essas são muitas das inúmeras desculpas que muitas pessoas estão dando hoje em dia. Não porque eu tenho filho, não porque eu casei, não porque eu tenho uma casa, não porque eu tenho um trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho, mas tudo aquilo que estiver acima do Senhor significa que você não é digno de Deus. Então, essas desculpas e o tamanho delas é um bom termômetro para a gente entender se nós amamos o Senhor ou se a gente está se enganando. Se eu tenho muita desculpa para ir para a igreja, muita desculpa para ir para a célula, muita desculpa para ir para uma conferência, muita desculpa para fazer tantas coisas, significa que você não está priorizando o Senhor. E entenda bem, eu estou dizendo desculpa. E é muito comum que a gente ache que a gente não dá desculpa, nós damos justificativa. Eu não dou desculpa, eu estou justificando. Tá certo, se Jesus ele descesse agora e você falasse para ele, Jesus ia dizer o quê? Você acha que essa justificativa seria plausível? Se sim, ok. Mas eu preciso te lembrar quando um rapaz fala para seguir Jesus e ele diz: olha, mas eu tenho que enterrar meu pai.
E aí ele diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Gente, era um velório. E Jesus falou: ei, a missão é mais importante. Então, assim, qual seria a justificativa plausível se Jesus, ele dá um não para esse homem que ia velar o seu próprio pai? Ai, Lara, mas isso é forte. O evangelho é forte. Se você quer outra coisa, vai para o budismo. É difícil. Mas isso é muito real. E a gente está falando de avivamento. E o livro que para mim esse ano foi o mais difícil ler foi o Livro dos Mártires. O livro é só falando a história de homens e mulheres e como eles morreram por Jesus. Gente, as piores torturas, de óleo quente, a ser decepado, a tortura de assim, arrancar a pele da pessoa enquanto ela está viva. Essas pessoas morreram por Jesus. Essas pessoas morreram por um evangelho. Aí quer dizer que a gente, nos dias de hoje, na cidade em que nós estamos, na situação onde a gente tem um carro, ou então se a gente está vindo a pé, a gente tem um guarda-chuva, porque naquela época não tinha guarda-chuva, eles também não tinham um asfalto bonitinho como esse. E as nossas justificativas para Deus são desculpa. Não importa o quanto você acha que, mas ou você ama, ou você coloca ele como o único digno e o maior da sua vida, ou então se você quiser dar moderada importância, você vai estar sendo a pessoa morna. Pior do que o frio e o morno. O frio é aquele que não conhece a Deus, é o que está lá em Apocalipse 3, mas o morno ele quer vomitar. E mais uma vez, nós precisamos examinar a nossa fé. Eu não estou aqui para colocar a faca no bucho de ninguém, o dedo na cara, não. Eu estou te falando, por favor, é você que vai provar, é você que vai examinar a sua própria fé. E enquanto eu fazia isso, agora no final da tarde eu falava: misericórdia, Senhor. Que bom que o Senhor tem misericórdia de nós. Que bom que o Senhor é longânimo. Amém? E para o último versículo da noite, vamos para 1 Pedro 1, verso 7, que diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece, é provado que perece, o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache um louvor e honra e glória e revelação de Jesus Cristo. Ele está falando sobre a purificação do ouro. Gente, como é que purifica ouro? Botando muita temperatura e pressão. É assim que se purifica o ouro. Então, a nossa fé, ela precisa ser provada. E ainda diz, a sua fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, ela precisa ser provada com fogo e com pressão. Então, que a gente possa começar a avaliar a nossa fé, porque o avivamento ele precisa começar em nós. E não tem como começar, não existe possibilidade do avivamento acontecer hoje, se a nossa fé, se o nosso amor for insuficiente. E eu queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada. Paizinho, obrigada porque nessa noite o Senhor pôde nos exortar. O Senhor pôde nos instruir e nos lembrar que nós precisamos provar a nossa fé.
Nós precisamos, Deus, crescer e ir num nível muito mais profundo em amor e rendição a Ti. Que o Senhor Deus possa ter misericórdia de nós. E como é bom saber que o Senhor não desiste de nós. Que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, ela não terminou ainda. Paizinho, que o Senhor possa, nessa noite, mostrar o que existe dentro dos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, avaliar em nós o quanto de desculpas nós temos dado, o quanto, Senhor Deus, que nós precisamos examinar a nossa fé. Porque não existe, Pai, avivamento sem o amor ardente pelo Senhor, sem o amor ardente pela Tua palavra. E nós precisamos ser cheios de Ti, Senhor Deus. Que a nossa fé, Deus, ela possa ser de fato verdadeira. Que o nosso amor, ele possa existir. E quando eu digo amor, eu me refiro à obediência. Que os nossos corações possam ser obedientes a Ti, Senhor Deus. Nessa noite eu te peço, Pai, nos ensina a Te amar mais e mais. Nos ensina, Deus, a colocar a nossa fé à prova todos os dias. Para que a nossa fé, Deus, ela não fique sempre como um grão de mostarda, mas que ela possa crescer e se tornar uma árvore frondosa, Pai. É isso que nós queremos, que a nossa fé em Ti, ela seja imensa. Nos livros, Senhor Deus, de dar uma moderada importância a Ti, ao Teu reino, à missão e ao ide. Que a gente possa, Deus, dar a infinita toda a importância ao Senhor. Nós queremos ser dignos de Te servir. Então nós não queremos colocar nem pai, nem mãe, nem trabalho, nem nada, Senhor Deus, à frente de Ti. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos por Ti nessa noite. Que o Senhor possa nos encher mais e mais. E novamente eu